tá escutando? Tá? Não. Ó, baixinho. Tá baixinho? Você quer que eu aumente? Como é que tá agora? Tá baixinho ainda? O som que você ouviu, que você mais gostou? Diz que é da água, porque ela só fala na história da água, porque ela tem vontade de escutar o barulho do mar. Tá ouvindo, mamãe? Laís. 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 Ela passou esses anos todos com o celular no modo silencioso, né? Aí agora, ela chegou em casa, a alegria dela foi quando ela botou os videozinhos dela de TikTok, essas coisas. O olhinho dela chega a brilhar, e assim, que incomoda você, qual é? Muito barulho na escola, ela diz. Entendi. Muita gente falando ao mesmo tempo. E... É porque anos sem ouvir. E carro, motor, não? Ó, da moto. Você gosta, não? Obrigado.